Bem, gente, no livro que a gente está lendo, né, que é Vivendo no Mundo dos Espíritos, da Patrícia, ela faz um curso, né, de conhecimento do mundo espiritual e eles falavam sobre a desencarnação e nós paramos no momento que eles começaram a conversar sobre o desligamento dos corpos. Isso até quando eu abri hoje, eu me lembrei de um questionamento que a Diva fez ontem, né, daquela energia vital, do fluido vital se fica. E esse processo de desligamento, ele serve também para isso. Para, quando é possível, porque a gente vai ver que nem sempre é possível, essa energia vital, esse aporte, Vitalidade, né? Que eles essa chamavam. vitalidade que eles chamam, não permaneça naquele corpo inerte que o espírito já foi desligado, para não gerar uma série de consequências desagradáveis. Então, esse processo de desligamento também serve para isso. Embora, algumas vezes, isso não é possível, também por todas aquelas questões que a gente não tem ainda ideia do porquê, mas que a gente vai vendo ao longo dos nossos estudos que acontecem. Então, continuando aqui, voltar só quando começa o assunto aqui. Um minuto só, Silvio. Pegando esse gancho, desculpe, pegando esse gancho que você acabou de falar, que justamente à noite estava lendo um livro, nessa parte que você acabou de... nesse assunto que você acabou de falar. Veja só, existe esse desligamento provocado pelo plano espiritual, mas também existe o desligamento provocado por nós mesmos. Nós mesmos provocamos, por exemplo, o suicídio. Esse caso que eu li hoje foi uma coisa interessante. O cara era médium de fazer... de um espírito que fazia curas com ele, né? E ele se desviou do caminho e entrou num din-din. E aí, numa discussão acalorada, ele teve ataque cardíaco fulminante. Não era na época dele descarnar, mas a discussão, a briga, fez com que ele tivesse ataque cardíaco fulminante. Nisso, ele ficou cheio de energia vital. Aí os espíritos que corromperam a mediunidade dele, que caiu para justamente pegar esse fluido vital que você acabou de falar aí. É só isso que eu queria falar. Inclusive, acho que ele fala mais para baixo, acho que ele vai falar de um caso justamente de suicida. Bem lembrado. Boa colocação, Tiago. A desencarnação é o nascer do espírito para o mundo espiritual. Tivemos aula de anatomia, estudamos os pontos de força e vimos em filme como se faz para desligar o perispírito do corpo morto. As equipes de socorro que fazem esse desligamento reúnem-se normalmente em grupo de 3 a 4 socorristas. Para trabalhar nesse processo, fazem longo estudo e treinamento, e só podem realizar o desligamento imediato de poucas pessoas. Veja bem, imediato, poucas pessoas eles conseguem fazer. Por isso, não são muitos nessa tarefa. Vimos o trabalho deles em filmes quando faziam vários desligamentos. Depois desse curso, qualquer um de nós poderia desligar alguém após seu corpo ter morrido, mas não devemos fazer isso sem ordem superior. É bom saber. Saber é poder fazer. O desligamento se faz de várias formas: minutos após a morte do corpo, alguns dias ou meses. Isso depende do merecimento de quem desencarna. Que aí a gente começa a entrar no caso que até o Jair contou para a gente agora. Estudamos muito a parte do corpo humano e, utilizando bonecos, vimos como se faz o desligamento. Esses bonecos são cópias fiéis do corpo humano e do perispírito. Entendemos perfeitamente como funciona o corpo físico, o que ocorre com ele e como se desintegra. Isso é interessante, né? Porque se a gente imaginar nosso corpo sem a ligação com o espírito, não deixa de ser um boneco, né?
Impressionei-me ao ver em filmes o desligamento de pessoas que se suicidam. Sempre é muito tempo após a desencarnação. Que triste. É a pior desencarnação, embora seja cada caso um caso. Mas sofre muito quem pratica esse crime contra si mesmo. A aula teórica foi muito boa e esperava ansiosa pela aula prática. Capítulo 7. Agora nós vamos falar exclusivamente sobre desligamento. As aulas práticas foram realmente muito importantes. Flor Azul se ajuntou a nós, como sempre muito simpático e trabalhou bastante. Primeiramente, fomos aos hospitais de encarnados da região. Por mais que estudemos, ao ver pessoalmente a tarefa é diferente. Por entrar a emoção e, às vezes, a piedade. Também porque é com a desencarnação que encontramos os amigos ou os inimigos que fizemos quando encarnados. Vimos primeiramente a desencarnação de um senhor que a equipe socorrista veio desligar. Esperavam-no muitos amigos e familiares. Desencarnou tranquilo, foi bonito. Mas, logo em seguida, vimos a desencarnação de outro senhor, que muitos obsessores aguardavam. Oramos por ele, mas não conseguimos impedir que os obsessores o desligassem e o levassem certamente para o umbral. Aqui tem uma coisa interessante, né? Que os obsessores o desligassem. Quer dizer, então, esse é um conhecimento, ao contrário de outras técnicas, né, que a espiritualidade fala que os espíritos mais desarmonizados não conseguem desenvolver, como o próprio ato de produzir a encarnação, né, que eles não conseguem desenvolver isso. O desligamento é uma técnica que esses espíritos mais endurecidos podem conhecer e executar. Dona Isaura aproveitou para elucidar-nos. Estamos aqui para um aprendizado, auxiliando todos os que fizeram jus a uma ajuda dos bons. Não podemos interferir na colheita de ninguém. Este senhor vibrou com os inferiores e não conosco. A vida toda afinou-se com eles, com esses irmãos das trevas, e só pode ter agora a companhia que ele mesmo escolheu. Ao cometer erros, estamos vibrando com os errados. Esse senhor precisa sofrer para aprender. O sofrimento é o remédio que necessita. Essa frase especificamente me incomoda um pouco. Esse senhor precisa sofrer para aprender. Eu acho um pouco dura. E assim, eu não colocaria dessa forma. Eu, Silvio, não colocaria dessa forma. Ninguém precisa sofrer para aprender. A gente acaba sofrendo porque a gente não aceita compreender aquilo que a gente está passando de outra forma. Mas não que seja uma obrigação a gente sofrer, a gente passar por determinadas situações desagradáveis, porque não levamos uma vida de acordo com uma conduta celestial. Porque se você colocar assim, vira pena de talião. Você fez os outros sofrer, então você tem que sofrer de qualquer jeito. Você matou alguém, você tem que ser assassinado. E não é assim que funciona. Todo e qualquer sofrimento, angústia que nós passemos é pela nossa incompreensão dos fatos, não por uma imposição mera e simplesmente de um caminho evolutivo. Quem quer falar aí? Oi, eu.
meio bobo assim, né? Mas essa história de sofrimento, eu sempre venho entre sofrimento e dor. Porque a dor, hoje eu vejo muito isso. Sofrimento é como a gente leva, né? A coisa, a dor. Mas essa dor, ela vai acontecer de qualquer forma. Porque a gente está para viver dores. A gente vai cair, machucar, sentir dor. A gente quando falando aqui do morrer, né? Do ato de morrer, tem uma música do Gilberto Gil que ele fala, né? Que ele não tem medo da morte, mas tem medo do morrer, né? O morrer deve causar dor. Agora, o tamanho aí quando eu entendo assim, o sofrimento é quando a gente começa a entrar aí vai passar lá pelo umbral, essa coisa toda, que é uma decorrência dessa escolha também, de como viver a dor, né? Porque a dor ela é inerente, não tem como fugir da dor. Até porque eu fico olhando assim, agora vejo hoje, mais velha, vamos dizer assim, eu vejo isso, que a gente pode passar pela dor, sim, sem. Tudo bem, não estou dizendo que é em tudo, não, gente. Tem horas que a gente lá se lamenta, tem aquele sofrimentozinho básico. Mas aí depois a gente ultrapassa e tenta tirar disso daí alguma coisa, e é uma dor, né? E é uma dor, não é sei lá, eu não sei se é drama que eu diria, ou qualquer coisa assim, mas é o sofrimento, aquilo que carrega e que dói muito. É meio maluco. Diva, eu estava pensando, você estava falando, eu acho que até a dor é relativa, né? Depende do seu ponto de vista. Às vezes a gente pode estar passando por uma mesma situação, em sofrimento, e cada um vai carregar aquilo de uma forma e sentir de uma forma diferente. Uma coisa básica, por exemplo, a minha filha odeia tirar sangue, ela sofre, ela tem pânico. E uma pessoa vai ali, tira sangue e pronto, vai embora, entendeu? É a gente saber lidar com aquela situação, mesmo existindo dor. Eu acho que é por aí. Jair? Veja só, Silvio, vamos raciocinar. Isso que você falou, eu achei muito legal, que eu não falaria dessa forma, não escreveria dessa forma. Vamos ver o título do livro, Vivendo no Mundo dos Espíritos. Ela não é um ser evoluído, então ela está passiva de falhas. E quando você falou isso, existe aquilo que você sempre bate nessa tecla, o amor. O amor difere dessa lei de Italião, é a contraposição da lei de Italião. Então, às vezes, mesmo no plano espiritual, escrevendo um livro, isso aí você entra como gancho nisso que a Fernanda acabou de falar, ainda eles não se veem, na ficha ainda não está nesse grau de percepção que nós estamos. Existe o amor, e o amor rompe, perdoa milhares de pecados. Não tem um ditado que fala assim que eu não me lembro, perdoa os pecados, não me lembro mais detalhes. É isso, é só isso que eu queria falar. Cláudia? Oi, consegue me ouvir? Meu fone Sim, estamos ouvindo. Diva, você deu uma explicação bem que eu nunca tinha pensado nisso, em relação ao sofrimento e dor, né? Só que eu tenho uma pergunta. Independente, né, se é sofrimento ou se é dor, nós estamos aqui tentando evoluir, estudar, né, nós, assim, os normais. Isso é provocado pela gente, muitas vezes, não sei, você falou sofrimento e dor, eu estou colocando os dois, né? Atitudes nossas provocam isso, ou estou enganado, assim? É uma pergunta, né? Sim. Muitas vezes, né, o nosso sofrimento e nossa dor a gente provoca, né? A gente começa, ou, né, por livre-arbítrio, a gente escolhe, é isso? Mais ou menos é isso, sim. Mas, segundo os psicólogos, né, de plantão, o que isso tudo faz? Quando a gente comete alguma... Vamos voltar todo mundo no passado, em que a gente tinha acabado de deixar de ser uns trogloditas na Idade da Pedra. Então, os nossos sentimentos,
as nossas necessidades eram outras. E cada um de nós deve ter cometido N atos que hoje seriam abomináveis, mas na época não. Isso não exime a gente da responsabilidade dos atos que cometeu. Então, tudo que a gente já fez no passado, que gerou dor e sofrimento para alguém, que era errado segundo a lei divina, mas que mesmo a gente não tendo consciência disso, pode-se dizer que, não, eu não sabia, não tinha entendimento, eu era inocente. Você tem a responsabilidade pelo que gerou pelos seus atos. E aí entra um componente que ainda faz muito parte de todos nós, que é a culpa. A psicologia trabalha muito a autoculpa justamente por causa disso. Porque quando a gente começa a desenvolver uma certa consciência e compreensão, você entende que fez algo errado, você se culpa. Você se culpa por ter agido daquela forma, por ter feito aquilo, por ter promovido dor ou sofrimento em alguém. E essa culpa é onde começa a dor e o sofrimento que a gente sente. Quando a gente começa a compreender de uma maneira mais ampla tudo isso e se livra dessa culpa, dessa carga, eu errei, preciso ser castigado, que não é como muita gente coloca, como nas costas da Igreja Católica, que teve essa função, né, de você tem que temer a Deus, se você pecar, você vai para o inferno, minha culpa, minha máxima culpa. Isso não vem da Igreja, isso vem de cada um de nós de muito tempo atrás, muito antes até da Igreja Católica. Então, todo esse desequilíbrio pelo qual a gente acaba passando começa com alguma coisa que, como várias a gente não sabe explicar, uma tendência a se culpar dos erros que cometeu. Então, você tem culpa. E com a culpa você sofre, você se entristece, você às vezes quer resolver o problema de maneira errada, mas tudo começa pelo que a gente executa, pelo que a gente pensa, e quando a gente se conscientiza ou percebe que aquilo não era o melhor caminho, a gente, de alguma forma, acaba se culpando por ter cometido aquilo e ter gerado aquelas consequências. Acho que a Diva levantou a mão primeiro. Eu fico pensando nisso, sobre dor e sofrimento, muitas vezes, porque, assim, como eu falo, eu vejo assim, a dor como uma coisa inerente ao planeta Terra e tudo, e o sofrimento para mim, basicamente, é uma escolha da gente, a escolha da gente ficar ali, porque o sofrimento, ele é longo, né? Não estou dizendo que dores não são longas, mas assim, o sofrimento parece que alonga a dor, né? Você fica ali remoendo, você fica fazendo todas essas coisas, como o Silvio colocou. E também eu vejo assim, é interessante, hoje eu vejo, né? Eu sempre achei alienação, né? As pessoas viravam você, a pessoa é alienada, não quer saber de nada, não quer saber de nada. E antigamente eu achava muito isso. Hoje em dia, eu percebo, às vezes, que realmente quando a gente quer saber, se envolver muito em determinadas envolver, que eu falo assim, emocionalmente, dentro de algumas situações, a gente traz sofrimento para a gente. Na verdade, eu vejo assim, a gente fica parecendo um pouco frio, mas não é ser frio, mas é não se envolver emocionalmente. Parece que a emoção, quando a gente se envolve, a gente aumenta essa carga dolorosa, virando sofrimento, porque aí a gente fica. E quando a gente consegue se distanciar um pouco disso, até às vezes até da dor física mesmo, né? Da dor, eu já tentei assim algumas vezes, alguma dor, e eu tentar me ver mais distante da dor, no sentido do corpo. E aí você sente, vamos lá, você sente a dor na mão, e você olha para sua mão e você vê assim, a minha mão está doendo, não sou eu que estou sentindo dor, a minha mão, meio maluco, mas tudo bem. Você conseguir ver distante disso.
e não se envolver com isso. É mais ou menos isso que eu acho. E a gente vê isso o tempo todo, né? A gente começa a ver notícias, a gente começa a sentir dor, tristeza, aí a gente começa a sofrer, e a gente tem que, parece que, distanciar. E aí, quando a gente distancia, a gente consegue, aí sim, né? Fazer o que o Jair fala, fazer oração, olhar pelo aquele que está sofrendo, olhar para aquele que está fazendo sofrer, e não mergulhar no sofrimento, né? Isso, sei lá. Diva, só pegando um gancho rapidinho, que eu não queria falar isso, mas eu vou falar depois, eu quero falar outra coisa. Lembra que a Glaucia falou da mala no aeroporto, tá? É só isso que eu queria falar. Agora, voltando, o que eu queria falar? O Silvio falou uma palavra mágica, a nossa consciência, a nossa forma como a gente conhece o nosso passado. Eu vou dar um exemplo para vocês, meu exemplo, tá? Como eu falei, todos nós temos um HD que a gente não tem conhecimento de todos os dados, todos os sentimentos que a Diva acabou de... Tudo isso, a luz, a temperatura, o teu eu agora, nesse momento, fica tudo registrado. Se você passar os olhos ao teu redor, tudo isso fica registrado e não apaga. É um HD que eu não consigo, sabe, ter dimensão. Aí o que acontece? Pegando aquele gancho do Silvio, que nós fazemos coisas hoje em dia, nós não faríamos coisas hoje em dia que nós fizemos no passado. Então, a nossa consciência nos acusa. Vou dar 2 exemplos que aconteceu comigo. Eu vi 2 encarnações com a Diva. Nessas 2 encarnações, eu abandonei e ela morreu de tuberculose e de desgosto. Hoje em dia, de Jair Fernandes Santos, não abandonaria ninguém. Uma outra encarnação, eu a transformei em prostituta. Hoje em dia, de Jair Fernandes Santos não transformaria um ser humano em prostituta. Deu para você entender? Então, essa correção, eu já tenho essa consciência de não fazer isso e estou colhendo as consequências. E tenho o entendimento, graças a Deus, de todo o porquê de que eu fazia as perguntas e agora vem as respostas. Então, isso tudo vai de conta com aquilo que o Silvio falou. Hoje em dia, a nossa forma de ser não é o troglodito que foi no passado, mas nós fizemos aqueles atos e seremos responsáveis por eles e estamos colhendo tudo gradativo, porque uma vez eu li um livro muito interessante, que Deus é tão bondoso com a gente, que as nossas falhas do passado, ele faz com que a gente pague o nosso próprio ser, nós mesmos que cobramos isso de nós, seja homeopático, porque se fosse de uma vez só, nós não conseguiríamos viver uma existência, toda hora iríamos nos matar, é só isso. Rapidinho para completar, está acabando. Tem um curso, eu acompanho um cara aqui da Vedanta, ele chama Jonas Macetti. E, inclusive, eu estou fazendo um curso de meditação profunda com ele, muito legal. E ele tem muitos cursos que ele dá, e ele tem vídeos na internet, eu até faço aqui a propaganda, porque ele é muito bom. E ele deu um curso. Eu acho que esse curso é aberto, não sei se foi pago que eu fiz. Nós não somos feitos para, nós somos feitos para sofrer, né? Nós não viemos aqui para sofrer, alguma coisa assim. E assim, o que eu carrego é assim, a dor, ela é inerente à nossa vontade, o sofrimento não. A gente pode mudar a chavinha e fazer aquela dor se transformar numa aprendizagem. Não falo físicas, entendeu? Porque física você tá doendo, né? Mas aí você vai ali no médico, toma um remédio, ela passa, né? Você trata aquela dor. E você continuar sofrendo por ter sentido aquela dor, aquilo ali é você que está criando, sabe? É a gente que alimenta. Então, eu acredito muito nisso. Que a dor é inerente à nossa vontade, mas o sofrimento é opcional. Só para... alguém levantou, desculpa. Fala, Glaucia, depois você me fala. Oi. Não, gente, vocês não têm noção tanto que vocês me ajudaram hoje. Vocês não têm noção. E o Djair fala, eu tenho que lembrar disso todo dia, Djair, que a mala não é minha. Isso aí, para mim, E eu estou passando por uma situação assim, então... Gente, vocês não têm noção tanto que vocês me ajudaram. Eu amo vocês. Nós também Coisa te boa, amamos.
Amor é isso, a gente está aqui para isso. Fala, Sânia. Não, é super rápido. Tem uma pergunta que fizeram ao Ismael no iniciozinho lá da construção desse grupo, né, que falava assim, Deus perdoa? E ele respondeu, assim, muito sabiamente, não, Deus não perdoa, porque Deus não julga, Deus é amor. É só para a gente estar com isso na cabeça, que muito dessas coisas, de coisas que a gente lê nos livros, são processamentos da mente humana. Deus não julga, Deus é amor. Solange? Não, é só para complementar o que a Fernanda falou, que aí eu vou contar o meu caso, né? Eu fui diagnosticada com possível câncer e no final de 2023, no começo de 2024 eu operei, mas o tempo inteiro eu falava, isso não me pertence, não tá comigo, isso não é meu, minha saúde é diferente disso. E até hoje não confirmaram realmente se era ou se não era, e eu tô super bem, tô aqui, ainda tô vivo, mas é só para confirmar que vocês, às vezes, você escolhe o sofrer ou não. Eu escolhi que isso não me pertence e dane-se. Já foi embora, já era. E eu acho que é assim que a gente pode levar de uma maneira mais tranquila os problemas que a gente passa, né? Enquanto eu vou botar aqui a musiquinha para a gente passar na parte. Mas isso tudo é exatamente o que a Diva falou antes. A gente vai aprendendo, e essa escolha faz com que a gente comece a aparecer para os outros indiferente. Não é que a gente seja indiferente, a gente está mais consciente. E quanto mais a gente fosse conscientizando das coisas ao nosso redor, da nossa própria existência, do que nós somos, do que nós representamos no universo, para quem ainda não entrou nesse processo, nós vamos parecer mais ainda indiferentes. Vamos ser aquelas pessoas alienadas, que não ligamos para nada, mas isso acontece na visão deles porque justamente a gente entende que um erro que a gente comete não é para a gente ficar sofrendo e se lamentando, é para ver, poxa, se eu pegar um martelo e martelar o dedo, aquilo dói, então eu não vou fazer mais isso. Simples assim. O nosso entendimento, a nossa conscientização vai nos levando a fazer essa escolha. Eu não vou sofrer por isso. Eu já entendi que eu errei. E ponto final. A história acaba ali. Eu cometi esse erro gerou males, tudo bem. Mas a história acaba ali. E você começa a construir o seu caminho a partir daí para que aquilo não se repita. É a questão que a gente até conversou antes de conhecer a história. Você conhece a história, você não repete os mesmos erros do passado no futuro.